Está no ar, parceirinho, irmão. Está no ar mais um vídeo aqui na Amo Vasco TV, aquele canal que você já sabe, não tem fake news, não tem sacanagem com você. Então você chega curtindo, comentando e se inscrevendo para dar aquela moral pro Bigode. Parceiro, 11ª rodada do Campeonato Brasileiro 2024, Série A. Ó, esquece! Mais ou menos, né? Para o Vasco já foram 11 jogos, mas tem time com 9 jogos. O Grêmio e o Criciúma só jogaram 9 vezes, outros times só 10. O Vasco, após 11 rodadas, está com 10 pontos, poderia ser mais. Aliás, deveria ser mais, mas está ali, né? 15º, está apertadinho, porque o último da zona de rebaixamento tem 9 pontos, 1 ponto apenas. E o Vasco, já passei para vocês os próximos jogos, né? São 3 jogos em casa, tá? E 2 jogos fora, tá? Onde, na minha cabeça, irmão, nas projeções que eu fiz, o Vasco precisava ter vencido Criciúma e Cruzeiro, não ganhou, tá? Então o Vasco precisa recuperar alguns pontos fora de casa. Em casa não dá para perder ponto. Pega Botafogo, já no sábado, tá? Pega Fortaleza e pega Corinthians, que também tá brigando ali embaixo. Irmão, tem que ganhar Botafogo, tem que ganhar Fortaleza, tem que ganhar o Corinthians. Jogos fora, quarta-feira agora pega o Bahia, tá? Bahia fora de casa, jogo difícil. E também pega o Internacional fora, outro jogo difícil. Agora, o Vasco precisa recuperar ponto fora de casa, né? Precisa vencer ou o Bahia ou o Internacional para ficar tranquilo, tá? Desses 5 jogos, Bahia, Botafogo, Fortaleza, Corinthians e Inter, vamos calcular aí mais ou menos, ó, o normal, o que seria o normal? Empatar com o Bahia, que é jogo fora, ganhar do Botafogo, né? Ou empatar, porque é clássico, aí você atura 2 pontos, tá? Fortaleza tem que vencer 5 pontos, tá? Inter fora, poderia até considerar uma derrota e ganhar do Corinthians 8, 9 pontos, né? Em 15 tem que fazer de 8 a 9 pontos, mais ou menos. Eu gostaria de 12, repito, para compensar aquela derrota para o Criciúma, mas se fizer 8, 9 pontos desses 15 próximos disputados, tá ali numa boa média, tá? Mas, repito, eu gostaria que o Vasco ganhasse uma partidinha fora. Ganhasse em casa, ganhar pelo menos uma fora para manter a tranquilidade da galera. Com relação a treinador, agora o foco é treinador, né? Muita gente, mas muita gente aqui que acompanha o Felipe Bigode na Amo Vasco TV falando, né? Bigode, tem que ficar o Rafael Paiva foi bem. Cara, muita calma nessa hora. A Vascarense tem que ter calma. A Vascarense, nesse momento, precisa de calma, tá? O Rafael Paiva tá com 5 jogos. 5 jogos no comando do time profissional do Vasco, tá? Tira esse do São Paulo, ele fez 4 partidas, eu tinha dito para vocês 3, mas são 4, tá? Contra o Vitória, eu tinha esquecido a vitória contra o Vitória da Bahia, tá? Ele pegou o time, começou naquela partida contra o Fortaleza, jogo de ida, Copa do Brasil, lá. Jogou para defender. Qual foi a missão? Jogou para defender e conseguiu, tá? Conseguiu sucesso nesse jogo se defendendo. Beleza. Enfrentou o Atlético Paranaense fora de casa. Foi 1-0 para o Atlético Paranaense. O Vasco com um jogador a menos. Entrou de novo em campo com uma missão clara na cabeça dos jogadores e dele. Se defender, tá? Com um jogador a menos, irmão, deu até certo, né? Contra o Flamengo, a gente com um jogador a menos tomou de 6 com o Álvaro Pacheco, tá? Outra partida do Rafael Paiva foi na Copa do Brasil, jogo de volta em casa, São Januário, empatou com o Fortaleza 3-3, ganhou nos pênaltis. Naquele dia, tá? Eu falava para vocês, pega o meu pós-jogo, vai lá olhar meu pós-jogo. Eu falava, hoje o Vasco não venceu, classificou, bom demais. Mas deu gosto de ver o Vasco jogar, pela entrega dos jogadores, pela correria, pela postura, tá?
Contra o Vitória da Bahia, o Vasco de novo não foi bem, tá? Mas de novo, teve postura para ganhar o jogo, lutou o tempo todo para ganhar o jogo. Mesma coisa contra o São Paulo. O que a gente já percebeu do Rafael Paiva? Ó, treinador motivador. Ele consegue entrar na cabeça dos caras para motivar os caras, para botar o time com uma postura de vencedor, né? E outra, ele consegue passar direitinho o que ele quer da equipe. Contra o Fortaleza Atlético Paranaense, ele queria defender. Ele passou para a equipe e a equipe conseguiu defender. Contra o Vitória, contra o Fortaleza em casa, tá? E contra o São Paulo, ele botou na cabeça da equipe que precisava atacar, precisava vencer. Ele conseguiu também. Só que é o seguinte, irmão, tá muito precoce você efetivar o interino, efetivar o Rafael Paiva. Só que isso dá tempo. Faz o quê? Isso dá tempo para o Pedrinho negociar com outros treinadores. O Vasco não está mais com a corda no pescoço sem treinador. O Vasco tem um treinador, porque o Álvaro Pacheco não era treinador, tá? Não conseguia entrar na mente dos jogadores, perdeu um jogador contra o Flamengo, tomou uma goleada de 6, não conseguia armar, a gente não via estilo de jogo nenhum, era um bunda lelê danado, contra o Cruzeiro foi ridículo, contra o Juventude ridículo de novo, contra o Flamengo e Palmeiras não vou nem falar, tomou 60 finalizações nesses 2 jogos, ridículo. Agora com o Rafael Paiva a gente vê, né, trabalho, a gente vê estilo de jogo, a gente vê um treinador que entra na mente da galera. Só que é o seguinte, irmão, não dá para efetivar agora, mas deu prazo para o Pedrinho negociar com o Ramon Dias, por exemplo, que hoje é plano A, tá? E dá tempo para o Pedrinho negociar sem precisar ficar correndo, tá? Pedrinho já avisou, né? Precisa reduzir um pouco o salário do Ramon Dias, né? Não, o Vasco não quer pagar o que pagava antes, tá? E o Ramon Dias tem também as suas exigências, autonomia, reforços, a mesma comissão técnica. Muita gente falando que os jogadores da base não gostariam da volta do Ramon Dias, mas é o seguinte, cara. Jogador da base, JP e Estrela, arrebentaram contra o Cruzeiro, tá? Mas, ó, garoto, oscila, tá? A molecada oscila. Vocês vamos ver contra o Bahia. A molecada oscila. Muita calma nessa hora. Quem acha que a base já resolveu e que o Rafael Paiva já resolveu, tá? Muita calma nessa hora. Inclusive falando, se não for o Rafael Paiva, né? Aliás, se não for o Ramon Dias, pessoal falando em Jair Ventura, Mano Menezes, Felipão, para com isso, irmão. Para com isso. O treinador é o Ramon Dias, tá? Agora, ele já percebeu que vai ter que colocar a molecada da base para jogar. A molecada mostrou nesse jogo que precisa jogar para ajudar o Vasco, tá? É isso, irmão. É isso. Eu queria que você comentasse qual é a sua preferência para treinador do Vasco, tá? Deixa o nome aqui. E queria que você comentasse das 5 partidas que eu falei, 5 próximas partidas. Ó, Bahia, o Botafogo, Fortaleza, Internacional e Corinthians. 15 pontos a disputar. Quantos pontos você acha que o Vasco faz nesses 15 que vai disputar nas próximas 5 partidas? Comenta aqui, ó, deixa a sua opinião e aí você curte o vídeo e se inscreve na Amo Vasco TV para dar aquela moral. Pro Bigode eu tô indo nessa, tá? Valeu? Saudações vascaínas.